Olá pessoal, estamos de volta com um tema importantíssimo, como vocês já podem acompanhar, que diz respeito a questões específicas da Fazenda Pública em juízo, notadamente algumas considerações sobre prazos, intimações, citações e negócios jurídicos processuais envolvendo a Fazenda Pública. Então, tema extremamente relevante, peço a vocês todo o cuidado, toda a atenção para a gente então identificar os pontos centrais desses assuntos e como eles vêm sendo cobrados. Bora lá? Veja, pessoal, começando com prazos. Aquela regra geral do artigo 183, que todos, tenho certeza, conhecem, que assegura prazo em dobro para a Fazenda Pública, prazo em dobro para todas as manifestações, não é? Um primeiro cuidado a quem se aplica essa regra, vejam, administração direta, e na administração indireta, apenas autarquias e fundações de direito público. Então, não incluam, claro, aqui sociedades de economia mista e empresas públicas. Uma observação: esses prazos em dobro, pessoal, para todas as manifestações, seja quando esses entes atuam na condição de parte ou interveniente, ok? Então, embora a lei não tenha sido expressa nesse sentido, essa dobra ela é válida tanto para a fazenda como parte como interveniente. Percebam, será que essa dobra legal prevista no artigo 183, ela é aplicável tanto para os prazos fixados em lei, quanto para os prazos fixados pelo juiz, os prazos judiciais? Vejam, há divergências. Há entendimento doutrinário no sentido de que não, todavia, há também entendimento doutrinário, aqui no caso, consubstanciado inclusive num enunciado do Fórum Nacional do Poder Público, entendendo que sim. Veja, aqui esse enunciado diz que os prazos comuns fixados pelo juiz também devem ser contados em dobro. Fechado? Então, nesse sentido, tanto os prazos legais quanto os prazos judiciais. Gustavo, e quando ele não é um prazo puramente legal, nem um prazo puramente judicial? A gente chama aqui de prazo misto. O que é um prazo misto, Gustavo? Ele tem um quê de prazo legal e um quê de prazo judicial, né? Por exemplo, o prazo para contestar a ação rescisória prevista no artigo 970, ele é um prazo que varia de no mínimo 15 a no máximo 30 dias, e quem vai então definir se são 15, 20 ou 30 é o relator. Eu tenho aqui então um prazo misto. Ele tem uma definição legal, mas também uma margem de discricionariedade judicial. Aqui também existem divergências. Todavia, há entendimento, vejam, do próprio Superior Tribunal de Justiça, dizendo que esse artigo, antigo 188, hoje 183 do CPC, é aplicável ao prazo de resposta para ação rescisória. Percebam que ele cita, inclusive, precedentes do Supremo e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Tá claro? Então, essa questão importante aqui, atinente a essa situação que a gente está chamando de prazos mistos. Muito bem. Vamos agora a algumas exceções à regra geral. Exceções a essa regra geral da contagem em dobro. Destaquei algumas, tenho certeza que muitas delas são de conhecimento de vocês, algumas talvez possam ser novidades. Vejamos. A primeira, uma regra muito conhecida, que não se aplica, segundo o Código, esse benefício quando a lei estabelecer prazo próprio para o ente público. Então, se eu tenho, por exemplo, ali no artigo 535, como vocês bem conhecem, uma regra que dá 30 dias para a Fazenda impugnar o cumprimento de sentença, esse prazo não é duplicado, porque a lei estabeleceu de forma expressa um prazo próprio para a prática daquele ato. Muito bem. Também, pessoal, não há prazo em dobro para a propositura de ação rescisória. Esse é o entendimento que prevalece. Então, assim como, vejam, nós discutimos questões de prazo para contestar a ação rescisória no slide passado, e aí vimos que o STF e o STJ têm precedentes se entendendo que ele é em dobro, mesmo sendo um prazo misto. Aqui eu estou falando do prazo não para contestar, mas para propor ação rescisória, e ele entra aqui como uma das exceções à regra geral. Só um cuidado, né? Tem um prazo específico aqui de ação rescisória, que não é em dobro, mas
Pelo contrário, ele é aqui em quádruplo, ele é em 8 anos, previsto lá na Lei 6.739 de 79, artigo 8C, que prevê que é de 8 anos, contados do trânsito em julgado da decisão, o prazo para a ação rescisória relativa a processos que digam respeito à transferência de terras públicas rurais. Então, aqui nesse caso, há um prazo de 8 anos para o ajuizamento da ação rescisória. O legislador aqui de 79, certamente, levando em consideração aí o problema da grilagem de terras públicas, elastecendo então de 2 para 8 anos esse prazo. Muito bem, mais uma exceção, também não há prazo em dobro para a ação popular no que se refere ao prazo de contestação, porque percebam, tendo ali o ente público em juízo como réu de uma ação popular, a própria lei de ação popular já previu de forma expressa prazo próprio para contestação, que é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20. Artigo 7º, inciso 4º. Também não haverá dobra aqui. Da mesma forma que também não haverá dobra na ação de mandado de segurança, aquela ação em que, no seu artigo 7º, inciso 1, prevê-se ali um prazo de 10 dias para que a autoridade coatora preste informações. Também há entendimento de que esse prazo previsto de forma expressa na Lei 12.016, ele também se encontra aqui nas exceções à dobra. Tem mais exceções importantes? Tem. O Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei 12.153, também tem disposição expressa, né? No artigo 7º, dizendo que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive interposição de recursos. Exceção importante aqui também, vinda do próprio ordenamento jurídico. E da jurisprudência? Da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há uma exceção também extremamente importante que tem sido muito cobrada, pessoal, que é essa, publicada aqui em 2021, decisão plenária do STF, onde ele reafirmou o seu entendimento de que essa regra de prazo em dobro para a Fazenda não se aplica aos processos objetivos, que se referem a controle abstrato de leis e atos normativos. O Supremo tem entendimento que em sede de ADIs, ADCs, ADPFs, como essas ações são regidas pela Lei 9.868 de 99, o STF ele tem então o entendimento que existe um direito processual constitucional autônomo regido por princípios próprios quando se trata de controle objetivo ou de processo objetivo, em que são afastados interesses meramente subjetivos, de forma que, então, como ele mesmo diz, veja comigo, essa diretriz reflete o entendimento de que processo de fiscalização normativa abstrata ostenta posição de autonomia em relação aos institutos peculiares aos processos de índole meramente subjetiva. Então, por favor, não duplicar prazos e afirmar que não se aplica a regra de contagem em dobro dos prazos aos processos objetivos. Ok? Muito bem. Por fim, quanto à questão de prazo em dobro, pessoal, uma última colocação. Qual seja, se a regra do artigo 183, que trata do prazo em dobro, ela pode ser combinada, ela pode ser cumulada à regra do artigo 229, aquela regra que assegura prazo em dobro para litisconsortes com procuradores diferentes em processos com autos físicos, não é isso? Desde que os advogados sejam de escritórios diferentes. Então, se eu tiver uma situação em que eu tenho a fazenda pública como ré, mas em litisconsorte com outra parte, e claro, sendo representadas por advogados diferentes, a advocacia pública e eventualmente a outra parte, um advogado privado, será que a gente pode cumular a dobra do artigo 183 com a dobra do artigo 229 e considerar o prazo quadruplicado? Não. Há entendimento claro, tanto na jurisprudência quanto na doutrina nesse sentido, de que a acumulação dessas disposições é inviável, tendo em vista que o artigo 183 do Código
é específico ao conferir à Fazenda a prerrogativa de prazo, o qual não pode, por mais uma vez, ser ampliado mediante a aplicação do artigo 229. No mesmo sentido, por exemplo, o professor Leonardo Carneiro da Cunha, então, afastando essa eventual possibilidade de cumulação. Tá claro? Peço muito cuidado a vocês com todas essas questões atinentes à prerrogativa de prazo da Fazenda. Vamos ver como isso pode e tem sido cobrado? Dá uma olhadinha comigo nessa questão aqui da VUNESP. Acerca do prazo em dobro, é correto afirmar que. Vamos lá? Ele se aplica também para empresas públicas e sociedades de economia mista? Vimos que não, né? Que empresas públicas e sociedades de economia mista estão fora do caput do 183, que fala da administração direta e indireta autárquica e fundações públicas. Vejam, o prazo em dobro, letra B, se aplica a todos os prazos processuais, inclusive nos juizados especiais da Fazenda? Vimos que não. C, se aplica a todos os prazos processuais, inclusive, olha quem está aqui, nos processos objetivos de controle de constitucionalidade perante o STF? Também não, né? D, se aplica também ao prazo para apresentação de informações em MS? Vimos também que não. Só pode ser a letra E. Se aplica apenas aos casos em que a lei não estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público. Exatamente como vimos. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos agora a algumas considerações sobre a intimação da Fazenda. Seguindo aquela lógica do primeiro slide, tá? Prazos, intimações, citações e negócios processuais. Vamos falar um pouco sobre intimação da Fazenda. Bom, a gente sabe que nos termos do artigo 269, parágrafo 3º do CPC, pessoal, a intimação dos entes públicos, eu digo aqui pessoas jurídicas de direito público, né, será realizada perante o órgão de advocacia pública. Nenhuma divergência, nenhuma dúvida, tenho certeza, quanto a essa interpretação do artigo 269, parágrafo 3º. Mas me interessa conjugar essa disposição que atribui ao órgão de advocacia pública ali o destino dessa intimação, pessoal, o artigo 183, que fala não só da contagem em dobro do prazo, mas isso não me interessa mais nesse momento, mas fala do prazo tendo aqui como termo inicial a intimação pessoal da Fazenda. E quando a gente fala em intimação pessoal da Fazenda, essa intimação, nos termos do parágrafo 1º, ela se faz por carga, por remessa ou por meio eletrônico. Uma palavrinha ou outra sobre cada uma dessas situações. Intimação pessoal por carga, intimação pessoal por remessa, intimação pessoal por meio eletrônico. Vem comigo. Pessoal, começando pela intimação pessoal feita por carga. Claro, pensando aqui em processos com autos físicos, né? Então, a carga, a retirada dos autos em carga, essa retirada configura uma intimação pessoal. A propósito, nos termos do próprio artigo 272, parágrafo 6º, que está lá no capítulo das intimações, que diz que a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pela advocacia pública, ela não só gera uma intimação pessoal, implicando aqui intimação de qualquer decisão contida no processo, mesmo que ela não tenha eventualmente sido publicada. E, considerada intimada de forma pessoal a Fazenda pela carga, não é, pela retirada dos autos, vale lembrar, o artigo 231, inciso 8, lembra que o dia do começo do prazo, nesse caso, será exatamente o dia da carga. Por quê? Porque considera-se dia do começo do prazo o dia da carga, quando a intimação se der por retirada dos autos. Então, é uma primeira forma de intimação pessoal, intimação por carga, considerando-se dia do começo do prazo o dia da carga. Claro, o dia do começo, nos termos do artigo 224, tem que ser excluído da contagem do prazo. Ok? Muito bem. Agora, intimação pessoal por remessa. Então, em sendo os autos remetidos ao órgão de advocacia pública,
isso também considera-se assim também uma forma de intimação pessoal, só com aquele detalhe de não podermos nos esquecer que quando se fala em intimação pessoal por remessa, a data em que se deve considerar intimada a fazenda, isso é superado há muito tempo, mas ainda é muito repetido, não é? De forma alguma, não aquela data em que o órgão manifesta ali por escrito que está ciente daquela intimação, mas propriamente a data da entrada, do recebimento dos autos no setor administrativo daquele órgão de advocacia pública, não é? É como lembra a doutrina. Sendo a intimação feita por remessa dos autos, a contagem do prazo, segundo já destacou o STJ, inicia-se no dia da remessa, não é isso? Ou, se as datas não coincidirem, com a data do recebimento dos autos por servidor do órgão. E o mais importante, né? E não a partir do dia em que o representante aqui da Fazenda, por escrito, manifesta sua ciência do teor da decisão. Ok? Intimação por remessa, considerado ali o próprio dia da remessa, o dia do começo do prazo. Muito bem? E para fechar, intimação pessoal, como você já deve estar imaginando, por meio eletrônico. Quando a gente fala da intimação por meio eletrônico, a gente atrai aqui alguns dispositivos legais que precisam ser vistos, como, por exemplo, o artigo 270, que fala que as intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico. Há uma preferência, há uma prioridade na legislação para que a intimação se faça pelo meio eletrônico. E como que se faz essa intimação por meio eletrônico? Segundo o ordenamento jurídico vigente até aqui, o que na minha visão exclui aí essas intimações que vêm sendo feitas por WhatsApp, né, no procedimento comum, por e-mail ou qualquer coisa que o valha, essa intimação por meio eletrônico ela é regulada pelo artigo 5º da Lei da Informatização do Processo, a Lei 11.419, que, como muitos de vocês sabem, traz que as intimações no processo eletrônico serão feitas em portal próprio, não é isso? Àqueles que se cadastrarem na forma do artigo 2º desta lei. É aquela intimação em que a informação é lançada no sistema e aí então haverá consulta a essa intimação ou o transcurso do prazo de 10 dias. A gente vai reforçar isso daqui a pouco. Mas antes, destacando então que a intimação pessoal da Fazenda por meio eletrônico é essa feita nos termos do artigo 5º da Lei 11.419. Vejam, percebam que ele disse as intimações feitas aos que se cadastrarem. Sobre esse cadastro, a propósito, o artigo 246, parágrafo 1º do CPC, lembra que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter esse cadastro para onde serão enviadas intimações. E essa obrigatoriedade, percebo, não só para empresas públicas, porque se a gente está pensando aqui na Fazenda, vale sempre lembrar, né, que o parágrafo 2º do 246 diz que essa regra aplica-se também aos órgãos da administração direta e às entidades da administração indireta de forma geral, que então precisam, nos termos do parágrafo 1º, realizarem o cadastro, para onde então serão enviadas as intimações lá no portal próprio do PJE. Gustavo, e tem prazo para que esse cadastro seja feito? Lá nas disposições finais e transitórias do CPC, o artigo 1050 deu a esses entes, inclusive os entes públicos, um prazo de 30 dias a contar da entrada em vigor do CPC para que elas se cadastrem perante a administração do tribunal. Ah, Gustavo, não foi feito o cadastro por um determinado órgão de advocacia pública, e aí então, como fica se não será possível enviar a intimação pelo sistema? Interessante a pergunta e não é aleatória, porque, cuidado, recentemente, aqui numa publicação do informativo 716, o STJ ele disse que não há ofensa à prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda quando ele deixa de realizar o cadastramento ao qual acabamos de nos referir. O cadastramento no sistema de intimação eletrônica do STJ.
E aí, nesse caso, é válida a intimação pela publicação no DJE, no Diário da Justiça Eletrônico. Então, se desrespeitada essa norma de cadastramento, né, que assegura uma intimação pessoal da Fazenda, não haverá ofensa à intimação pessoal quando a intimação for realizada pela publicação no DJE. Por quê? Porque o ente público deixou de realizar o necessário cadastramento. Tá bom? Informativo importante, decisão importante, intimação pessoal pelo meio eletrônico para a Fazenda. E para fechar, pergunta-se: será que é cabível, no âmbito da intimação da Fazenda, aplicarmos o artigo 269, parágrafo 1º do CPC, que é aquele que permite uma intimação do advogado para o outro advogado? O advogado para outro advogado, por meio do correio, podendo intimar, podendo proceder à intimação de um ato processual? Veja, há entendimento doutrinário de que, como a intimação pessoal da Fazenda se faz por carga, remessa ou meio eletrônico, vejam, a ela não se aplica o disposto no parágrafo 1º do artigo 269, que é aquele que diz, repito, né, e agora cito, que é facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio. Não, isso não é aplicável às intimações da Fazenda, porque o artigo 183, parágrafo 1º é claro, a intimação tem que ser pessoal, e intimação pessoal é por carga, remessa ou meio eletrônico, ok? Cuidado com isso. Gustavo, você poderia me perguntar, você disse que o Supremo estabeleceu que nos processos objetivos não há o prazo em dobro, em vista de uma autonomia do processo constitucional. Será que ele também exclui a intimação pessoal da Fazenda nesses processos objetivos? A pergunta não é em vão, né? Por quê? Porque, vejam, o Supremo, em 2021, declarando intempestivo um recurso da Fazenda, tendo em vista que as prerrogativas processuais de prazo em dobro, sobre a qual já falamos, e a de intimação pessoal, então o que me interessa nesse momento é essa parte aqui, não tem aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes. Então veja, olha que complementação importante, em se tratando de processos objetivos, não só o prazo em dobro, ao qual nos referimos agora há pouco, não tem aplicabilidade, mas também não tem aplicabilidade a regra do artigo 183, parágrafo 1º, que assegura a prerrogativa da intimação pessoal. Tá claro? Todo cuidado com isso. Muito bem. E aí, então, prazos, intimações, segue comigo para a gente trocar uma ideia agora sobre citação da Fazenda Pública. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos nessa. Pessoal, quando falamos em citação da Fazenda, começamos pelo artigo 242, parágrafo 3º, que lembra que as citações das pessoas jurídicas de direito público, tais quais as intimações, serão feitas perante o órgão de advocacia pública, então, seguindo uma mesma lógica da intimação. Agora, atenção. Tradicionalmente, pessoal, a citação da Fazenda ela sempre foi feita por oficial de justiça, já que desde o CPC de 73 havia uma vedação à citação da Fazenda pelo correio. Mais recentemente, todavia, a gente teve então a inclusão de uma regra geral que privilegia as citações sendo feitas por meio eletrônico. Veja, a propósito, quando o artigo 246, parágrafo 1º, ele que já até foi citado quando eu falei de intimações, ele traz aqui a obrigação das empresas públicas e privadas de manter cadastro nos sistemas de PJE para recebimento de citações, e ele destaca as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Não só de empresas públicas, mas também aqui atraindo aquele parágrafo 1º e estendendo essa ideia à administração direta e aos entes da administração indireta. Então, nós temos citação eletrônica dos órgãos públicos? Temos. Então, as pessoas jurídicas de direito público
elas poderão ser citadas por meio eletrônico, preferencialmente deverão ser citadas por meio eletrônico, administração direta e indireta. E aí bastante cuidado com as novidades trazidas por uma lei do final de 2021, a Lei 14.195, que estabeleceu algumas regras específicas sobre esse tema, sobre citação eletrônica no processo. O texto é muito confuso, existe inclusive uma ação direta de inconstitucionalidade com relação a ele, mas eu vou tentar te apresentar um panorama daquele entendimento que eu acho que é o necessário e suficiente para até neste momento a gente então resolver alguma questão de prova que envolva esse assunto. Vamos nessa? Vem comigo, pessoal. Olha só, citação eletrônica. Eu vou dividir em A e B. Primeiro, a citação eletrônica pelo portal eletrônico. Quando eu estou falando de portal eletrônico, pessoal, eu estou tratando daquela questão atinente à Lei 11.419, que nós até citamos agora há pouco para falarmos de intimação eletrônica, e quando, vem comigo, lá no artigo 6º dessa lei, é dito que, observadas as formas e as cautelas do artigo 5º, o artigo 5º que trata de intimação eletrônica, atenção, as citações, inclusive da Fazenda Pública, poderão ser feitas por meio eletrônico. O que a gente tem aqui, pessoal, é uma citação por meio eletrônico lá no portal do PJE, o portal do processo eletrônico, onde as intimações dos processos eletrônicos são feitas. Eu também posso ter, então, citação por meio eletrônico. Observadas as formas e as cautelas do artigo 5º, naquele mesmo sentido, de que, citada a pessoa jurídica por meio eletrônico, eu preciso, então, estabelecer aquela regra de contagem que eu já até fiz menção e agora até trago para vocês aqui, que lembra que o dia do começo do prazo, quando uma citação for por meio eletrônica, é o dia útil seguinte à consulta ao teor dessa citação, ou, se não consultar em 10 dias, é o dia útil seguinte ao término desse prazo. Então, como já existe há muitos e muitos anos a citação eletrônica da Fazenda, aqui pela modalidade que eu estou colocando como letra A, via portal próprio, via portal eletrônico. E qual que é a novidade, Gustavo? A novidade, pessoal, é o que eu estou trazendo aqui como letra B, que é a citação eletrônica por envio de e-mail, estabelecida essa modalidade pela Lei 14.195 de 2021. Aqui, pessoal, eu peço bastante cuidado a vocês. Essa lei, a Lei 14.195 de 2021, que está ali subjúdice, porque existe uma ação direta de inconstitucionalidade contra ela, passou a prever a possibilidade da citação por meio eletrônico, mas não a citação pelo meio eletrônico via portal, mas uma citação eletrônica propriamente por correspondência ou correio eletrônico, o e-mail. E a gente vai discutir, então, como que isso ficou no CPC, cuidado porque é novidade, isso obviamente vai chamar a atenção dos examinadores, e cuidado porque isso tem um reflexo no que toca à citação da Fazenda. Vem comigo, pessoal. O artigo 246 do CPC passou a ter a seguinte redação, por força, repito, da Lei 14.195, que a citação no processo será feita preferencialmente por meio eletrônico. Leia-se aqui uma citação por e-mail. No prazo de 2 dias úteis, ou seja, despachado ali o CITSE há 2 dias úteis para que seja enviado esse e-mail, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Então, em princípio, o que temos, pessoal, é que, no âmbito do processo civil de hoje, há uma admissibilidade de se fazer uma citação por meio eletrônico, mas não pelo portal do PJE, mas via e-mail, que em princípio atingiria a todos. Pessoas naturais, pessoas jurídicas, nós vamos discutir se pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, com um envio de e-mail aos endereços eletrônicos que estejam devidamente indicados pelas partes
em um banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do CNJ ainda a ser expedido. A grande questão é, o 246, em princípio, está permitindo, então, a citação por e-mail, que, então, prossegue o artigo 246. É dito, então, que a parte terá prazo de 3 dias úteis para confirmar o recebimento desse e-mail. Nós não vamos entrar nisso agora, mas deixar aqui um foco mais especial para a dúvida se a Fazenda Pública ela poderia ser citada eletronicamente por essa nova modalidade, ou seja, por envio de e-mail. Eu trago essa dúvida porque, se você for ao artigo 247 comigo, ele diz, também com redação dada pela Lei 14.195, que a citação ela será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país. Mas ela excepciona a citação das pessoas de direito público. Então você poderia me perguntar, ora, Gustavo, o artigo 247, com a redação da Lei 14.195, então, agora ela não permite mais a citação por meio eletrônico de forma geral para a Fazenda? Bom, parece-me que há duas formas de se interpretar esse artigo, que para mim é uma grande lambança que o legislador fez. Que ele veda apenas a citação pelo correio, sendo permitida a citação eletrônica para a Fazenda, tanto pelo portal quanto por e-mail, porque desde sempre esse artigo 247 proibia a citação pelo correio da Fazenda. Então essa pode ser uma primeira interpretação. A melhor forma de interpretar esse dispositivo é que ele está limitando e impedindo a citação tão somente pelo correio para as pessoas de direito público, admitindo a citação por meio eletrônico. Fica um tanto quanto estranho interpretar assim, né? Uma outra interpretação que seria possível, e na minha visão é a mais adequada, é que esse dispositivo, de fato, ele veda a citação pelo correio, mas ele veda também a citação por meio eletrônico, mas não aquela citação eletrônica da nossa letra A, que é a citação pelo portal próprio, mas apenas a citação eletrônica da nossa letra B, que é a citação via e-mail, via correspondência eletrônica. Essa me parece a melhor interpretação. Mas, por hora, para uma prova objetiva em especial, você pode afirmar que as pessoas de direito público não poderão ser citadas pelo correio ou por meio eletrônico, o que para mim é absolutamente absurdo e um grande retrocesso se nós pensarmos que a citação eletrônica da letra A, que é a citação pelo portal, já existe, já está operando maravilhosamente bem há muitos e muitos anos. Mas, por enquanto, como na maioria das vezes, o enunciado vem nos termos do Código de Processo Civil, está tudo certo se vier como está na tela. Fechado? Vamos encerrar esse bloco, pessoal, trazendo aqui algumas formas de se ver esses temas pelos quais acabamos de passar em questões em provas anteriores de procuradoria. Vem comigo, dá uma olhada aqui nessa primeira. As empresas públicas possuem o dever de manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Não foi assim que vimos? Artigo 246, parágrafo 1º? Certinha, questão do ano passado, do Procurador do Estado do Ceará. Veja essa outra. Fundatec, procurador da Prefeitura de Panambi, no Rio Grande do Sul, em 2020, quando foi dito que a citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de advocacia público ou pública responsável por sua representação judicial. Muito bem, certinho também. E para finalizar, um ano antes, agora já a VUNESP, procurador da Câmara de Monte Alto, lembrando que a citação dos municípios deverá ser feita na pessoa do prefeito, não, né, pessoal? Da mesma forma que para os demais entes públicos, será feito perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial, ok? Então essa não é a regra geral. Muito bem, com o que a gente fecha esse tema e volta a partir do bloco seguinte com negócios jurídicos processuais e a fazenda pública. Percebam que a gente então não sai aqui do espectro dos atos processuais. Não é isso? Prazos, intimações, citações
e a gente volta com esse tema tão importante que diz respeito aos chamados negócios jurídicos processuais e de que forma eles se estendem, se aplicam ao poder público em juízo, ok? O assunto da moda, né, um assunto extremamente debatido e cobrado também em provas, que são os negócios jurídicos processuais. E claro, aqui a gente vai fazer uma relação direta de como os chamados negócios jurídicos processuais têm se aplicado à fazenda pública. Pessoal, vamos começar, antes de tudo, com uma passagem pelos negócios jurídicos processuais, até porque, no mais das vezes, as questões ainda se voltam a essa questão a esse tema de forma mais ampla, de forma mais genérica. O que a gente percebe, pessoal, é que durante muito tempo nós tivemos um apego muito grande a uma ideia publicista do processo que não permitia que as partes modificassem, criassem regras de uma forma geral para os seus próprios processos. Por outro lado, havia uma corrente contratualista que sempre defendeu uma maior autonomia da vontade das partes no que toca, inclusive, às especificidades do processo e não só do direito material. E o CPC, o que ele fez? O CPC, então, de certa forma, arrefece essa dicotomia, ampliando os poderes das partes de criarem regras próprias para os seus processos. É um processo para chamar de seu, né? Customizado. Isso é uma tendência irrefreável e já reconhecida, inclusive, pelo STJ. Perceba, aqui no informativo 663, ele fazendo um destaque sobre o que eu acabei de demonstrar. Ele fala que é preciso relembrar, ainda que sinteticamente, de duas diferentes matrizes filosóficas do processo, quais sejam a do contratualismo e a do publicismo. Em muitos momentos históricos, essas opostas linhas de pensamento se colocaram em tensão. E o que pretende o novo Código? Salvo o melhor juízo, diz o STJ, é encontrar pontos de convergência e de equilíbrio entre essas duas correntes antagônicas. Bom, efetivamente, o que a gente tem na estrutura do processo civil hoje, pessoal, é, induvidosamente, a presença dos negócios jurídicos processuais. Esses negócios jurídicos processuais que podem ser subdivididos em negócios típicos e atípicos. Os negócios típicos, muitos deles, já estavam presentes desde o Código de 73 e eles foram simplesmente renovados no Código de 2015. Vamos começar então aqui com os nossos negócios processuais típicos. Típicos porque previstos em lei. Quem nunca passou aqui pela regra do artigo 63, que prevê aqui como manifestação da derrogabilidade da competência relativa, essa norma que permite que as partes modifiquem a competência relativa, fazendo ali o foro de eleição, né, o foro contratual, onde será proposta ações oriundas de direitos e obrigações. Isso é um negócio processual, típico porque previsto em lei. Outro exemplo, o artigo 313, que sempre possibilitou, e agora então continua possibilitando, a suspensão do processo por negócio processual, por convenção das partes. Esse outro importantíssimo negócio processual, previsto no artigo 373, parágrafo 3º, que é a distribuição do ônus da prova feita de forma diversa da regra geral por negócio jurídico processual, por convenção das partes. Voltaremos a falar sobre isso na nossa aula de provas. Veja essa novidade importantíssima do Código vigente, o artigo 471, que traz a chamada perícia consensual. Esse artigo permite que as partes de comum acordo escolham o perito, indicando-o mediante requerimento. Aqui também uma ideia de um negócio jurídico processual típico. E talvez o mais importante deles, porque também novidade e tem sido muito cobrado, que é o negócio processual da calendarização processual. O artigo 191, que muitos devem conhecer, permite que, de comum acordo, juiz e partes fixem calendário para a prática de atos processuais, quando for o caso. Esse calendário que é uma forma de predeterminar, pré-estabelecer datas em que os atos processuais serão praticados. Esse calendário ele vincula as partes, vincula o juiz, né, de forma que então, se for estabelecido ali
que determinado ato será praticado em determinada data, o mais importante de tudo isso, para fins de eficiência do processo, é que a norma permite aqui a dispensa de intimação das partes para a prática daqueles atos calendarizados, né? Até mesmo para uma realização de uma audiência cuja data tiver sido designada naquele calendário. Então, um importante negócio processual, o negócio processual do artigo 191, a calendarização processual. Mas o X da questão, o grande avanço trazido pelo Código foi a possibilidade de criação de negócios jurídicos atípicos. Isso por força de uma cláusula geral que o CPC nos traz no artigo 190, segundo a qual, versando processos sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes, vejam esses dois requisitos que eu destaquei, estipular mudanças no procedimento. Para quê? Para ajustá-lo às especificidades da causa, convencionando sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, seja antes do processo ou seja no curso do processo. O que temos aqui, então, é isso que alguns denominam de uma verdadeira cláusula geral de negociação processual, que permite, então, que as partes customizem, né? Criem normas específicas para os seus processos em virtude de suas especificidades. Mais uma vez, o Superior Tribunal de Justiça, aqui no informativo 663, só para decantar essa ideia, lembrando que o Código estabelece aqui uma cláusula geral de negociação, por meio da qual se concedem às partes mais poderes para convencionar sobre matéria processual. Olha aqui o arrefecimento daquele antagonismo, né? Contratualismo, publicismo. O Código, então, modifica substancialmente a disciplina sobre o tema, admitindo-se celebração de negócios processuais não especificados, isto é, negócios processuais atípicos. Gustavo, o que você poderia trazer a título de exemplo sobre o que pode e o que não pode ser negociado? Existe, sem dúvida, um bloco, existe uma corrente de inúmeros negócios processuais que já são reconhecidos como válidos pela doutrina. Já existe, pelo outro lado, alguns negócios processuais que duvidosamente não são admitidos, mas confesso, existe uma certa zona de penumbra acerca do que pode e do que não pode. Deixa eu começar por um exemplo básico aqui e indiscutível, previsto inclusive no enunciado do Fórum Permanente dos Processualistas Civis, o enunciado 579, segundo o qual admite-se um negócio processual que estabeleça a contagem dos prazos em dias corridos. Nada há de estranho, nada há de errado, se as partes, então, por exemplo, estabelecerem, para bem da celeridade, para bem da efetividade do processo, que os prazos não serão em dias úteis, mas corridos. Negócio jurídico processual atípico ou atípico? Atípico, não previsto em lei, criado pelas próprias partes. Agora, cuidado, né? Cuidado porque, justamente em virtude de uma certa zona de penumbra acerca do que se pode ou do que não se pode fazer, o próprio artigo 190, ele permite, no parágrafo único, que o juiz, de ofício ou a requerimento, controle a validade desses negócios. E quais são as 3 hipóteses previstas em lei em que se permite ao juízo recusar aplicação aos negócios processuais? Primeiro, em caso de nulidade. Por exemplo, em se tratando de uma situação em que o direito não admitia autocomposição ou que as partes não eram plenamente capazes. Segunda, em caso de inserção abusiva em contrato de adesão. Então, o juízo também pode recusar a aplicação dessa cláusula de negociação processual, porque ele entendeu que se tratava de um contrato de adesão e que ela era abusiva, ela prejudicava excessivamente, onerava excessivamente apenas uma das partes. Ou ainda, se o juiz perceber que alguma das partes negociantes encontrava-se em manifesta situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, lembra o Fórum dos Processualistas, há indício de vulnerabilidade quando a parte celebra acordo sem assistência técnico-jurídica.
Então, são situações em que o juízo pode, nesse caso, recusar a aplicação ao negócio processual. Muito bem. E vejam, a gente pode, ao mesmo tempo que identifica aqui nessa tela alguns negócios processuais atípicos que já não pairam muitas dúvidas sobre a sua possibilidade, existem algumas outras matérias que também já se tem reconhecido e não se pode transigir. Matérias sobre as quais não pode haver negociação. Por exemplo, vejam aqui, doutrina especializada destacando algumas questões inegociáveis no processo, como, por exemplo, segredo de justiça, dizer que um processo que verse sobre a intimidade da pessoa não tramitará em segredo de justiça, ou estabelecer segredo de justiça onde a lei nada diz, modificar regras de competência absoluta, supressão de instância, dizer que uma causa já começará no tribunal, exclusão do MP como fiscal da ordem jurídica, entre outras. São situações doutrinárias que, na visão aqui de muitos, são absolutamente inegociáveis. Gustavo, e o STJ? O STJ já se manifestou em algum caso que possa ser importante e cobrado na minha prova? Sim. Em julgado publicado no informativo do STJ, de jurisprudência do STJ, ele disse que determinada negociação era inválida. Vejam, o caso aqui foi o seguinte: o negócio jurídico processual que transige sobre o contraditório e os atos de titularidade judicial se aperfeiçoa validamente se a ele aquecer o juiz. Qual foi o negócio processual aqui? Simples. Imagine que um banco fez um contrato com um cliente e colocou nesse contrato uma cláusula dizendo, pessoal, que em caso de inadimplemento contratual e judicializada a questão, seria possível o bloqueio de ativos financeiros desse cidadão inaudita altera parte. E mais, sem necessidade de se prestar nenhuma garantia. Então perceba, o que as partes fizeram aqui foi transigir sobre o contraditório e sobre atos de titularidade do judicial. Por quê? Porque estava permitindo bloqueio de ativos sem a oitiva da parte contrária, transigindo, portanto, sobre o contraditório, e independentemente de qualquer garantia. Isso é um ato de titularidade do juízo. Então o STJ, ele aqui meteu a colher e disse: recuso a aplicação dessa cláusula. É como lembra, por exemplo, aqui o professor Daniel Mitidiero, né, sobre os negócios processuais, destacando que é claro que não é possível às partes acordar a respeito do exercício dos poderes do juiz. Né? Seria claramente afrontoso a uma cláusula que prevê direito ao processo justo, devidamente conduzido pelo juiz, em prestar validade a acordos sobre o exercício de poderes ligados ao exercício da própria soberania estatal no processo. Então, inadmissível um negócio como esse. Então, esse julgado do informativo 686, para analisar mais casuisticamente, certamente poderia vir numa prova. Ainda não veio, mas já vieram questões, já vieram provas passadas que trataram dos negócios jurídicos processuais de uma forma mais ampla e geral. Trouxe aqui alguns exemplares para a gente debater. Veja comigo, por exemplo, nessa prova desse ano, o procurador municipal aqui da Prefeitura de Varginha, do meu estado. Certo ou errado? Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição. É lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento, enfim, ele foi simplesmente replicando o texto do caput do 190 e nos serve aqui como forma de exigir uma decantação dessas informações. Veja essa outra agora da VUNESP, prova de 2019, em que foi dito que, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes, está indo bem, hein? Estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa, convencionar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, desde que antes de iniciado o processo, vimos que os negócios jurídicos processuais podem ser feitos antes ou no curso do processo. Não é isso? Muito bem. Ótimo. E dito tudo isso, sob um aspecto mais generalizante do tema, como fica a questão, pessoal, dos negócios jurídicos processuais, especificamente para a Fazenda?
Será que a Fazenda Pública ela está aberta e está autorizada a transacionar, a negociar sobre acerca de aspectos processuais? Vejam, indiscutivelmente, a doutrina absolutamente majoritária entende, para começo de conversa, que sim, que a Fazenda Pública pode celebrar negociações processuais. Por exemplo, vejam aqui dois enunciados doutrinários que corroboram essa ideia. O 256 do FPPC, dizendo que a Fazenda Pública pode celebrar negócio processual, e o Conselho da Justiça Federal, no enunciado 17, dizendo a mesma coisa, que a Fazenda Pública pode celebrar convenção processual nos termos do artigo 190. Mesmo que, pessoal, a demanda ela trate de direitos indisponíveis, que fique muito claro, o que muitas vezes é o caso da Fazenda Pública em juízo, né? Tendo em vista que a indisponibilidade do direito material, que muitas vezes permeia a atuação da Fazenda, ela não implica indisponibilidade sobre o processo. Esse é um entendimento que tem sido fortalecido. Ah, mas a demanda versa sobre direito indisponível. Sim, mas essa indisponibilidade não gera uma indisponibilidade sobre o processo, mas sobre o direito material. Muito bem, Gustavo. E o que a gente poderia visualizar na prática como negócios processuais feitos pela Fazenda e que teriam chance de vir na minha prova? Eu digo isso porque consubstanciados em enunciados doutrinários, como por exemplo, veja comigo, aqui no enunciado 30 do Fórum Nacional do Poder Público, destacando-se que é cabível a celebração de negócio processual pela Fazenda que disponha sobre o quê? Formas de intimação pessoal. Tá aqui um bom exemplo, né? Então eu tenho a possibilidade de um negócio processual envolvendo a Fazenda acerca da intimação pessoal sobre a qual tratamos no vídeo passado, não é isso? Por carga, remessa ou meio eletrônico. Outro exemplo, agora no enunciado 97, sendo destacado que é cabível a celebração de negócio processual pela advocacia pública que disponha sobre prazos processuais. Então, nada obsta em vista da indisponibilidade do direito, que a indisponibilidade do direito material pode não implicar em disponibilidade do direito processual, das regras de processo, que seja feita uma negociação nesse sentido. Agora, por uma outra face da moeda, a doutrina também entendendo que é inválido negócio processual que afaste pagamento de dívidas por precatório ou requisição de pequeno valor. Percebam que aqui a gente já cai, né, numa vala de matérias de ordem pública que são absolutamente inegociáveis. É óbvio que não poderia ser feita alguma negociação processual que de alguma forma mitigasse ou mesmo afastasse o regime geral de precatórios e de requisições de pequeno valor previstos no artigo 100 da Constituição, né? Outra discussão que sempre surge na doutrina: será que seria possível fazer negociação processual envolvendo reexame necessário? Seja para dizer que há reexame necessário onde a lei não prevê, seja para excluir o reexame necessário onde a lei diz que ele é necessário? Bom, entendimento que prevalece de forma absoluta. Eu não vou dizer absoluta, porque pode encontrar aí um ou outro que ainda sustente o contrário, mas é no sentido de que não é possível. Né? Veja, por todos aqui, lembrando que não parece possível negócio processual que imponha remessa necessária. Ela depende de previsão em lei. E isso está fora do âmbito de disponibilidade das partes. De igual modo, não parece possível negócio que dispense reexame necessário quando a lei não dispensa. Então, seja impor, seja dispensar reexame necessário, está fora do âmbito, está fora do espectro de aplicabilidade dos negócios processuais envolvendo a Fazenda. Tá claro? Muito bem, ponto final. E a gente aproveita já esses minutos finais desse nosso vídeo para inaugurar o novo tema. Esse novo tema que é a menina dos olhos, né? É a grande queridinha das provas e dos concursos dos últimos anos, desde que o CPC entrou em vigor. Você já deve estar imaginando que tema é esse. É o tema das tutelas provisórias. Pessoal, se o nosso curso tivesse me ligado e falado assim: Gustavo, eu queria que você desse 1 hora de aula para essa turma.
essa 1 hora, muito provavelmente, ela seria dividida, parte com alguns aspectos da fazenda pública em juízo, para o que tenho dado muita atenção, você tem percebido, uma outra parte para tutelas provisórias. Tutela provisória que, isoladamente, é o tema com maior número de questões para todos os cargos, não só para procuradorias, mas para todos os cargos que cobrem o direito processual civil. Então a gente vai ter um cuidado muito especial com o tratamento desse assunto. Por quê? Porque a chance de que você faça uma prova e que não caia esse assunto é muito pequena. Então o difícil hoje é encontrar uma prova que não aborde esse tema, e é por isso então que a gente vai introduzir. Lembrando que esse tema das tutelas provisórias, né? A tutela provisória é um gênero, vamos lembrar aqui as espécies, a tutela provisória de urgência, não é isso? Ao lado da tutela provisória da evidência. A tutela provisória de urgência, que pode ser antecipada ou cautelar, sendo ambas admitindo a modalidade antecedente ou incidente. Então, aqui só para a gente aquecer as espécies de tutela provisória indicadas no artigo 294 do CPC, essa classificação aqui de tutelas de urgência da evidência. Então, vamos fazer uma análise com essa subdivisão, né? Começando aqui, naturalmente, então, por uma análise das tutelas de urgência, né? Então, a lei fala em tutela de urgência antecipada e tutela de urgência cautelar. Essas medidas de natureza provisória, né, que buscam aí combater os efeitos deletérios que o tempo pode trazer para o processo. Bom, ainda assim, sem entrar em detalhes acerca de uma ou outra, existem aqui disposições gerais sobre as tutelas provisórias pelas quais eu queria passar, iniciando aqui pelos requisitos do artigo 300, os requisitos das tutelas de urgência, seja antecipada, seja cautelar. Claro que você conhece, eu preciso verticalizar isso, né? A probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ali, ainda muito lembrado como o fumus boni iuris e o periculum in mora. Mas vamos um passo além. Pessoal, bastante cuidado, porque quando o tema é tutela de urgência antecipada, então aqui agora eu vou focar na tutela antecipada. O parágrafo 3º desse artigo traz um plus, que é muito importante e muito lembrado nas provas. Esse plus é um requisito adicional, que é o da reversibilidade dos efeitos da decisão. Porque ele fala que a tutela de urgência antecipada, por isso que eu estou dando esse enfoque, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, o que o Código nos traz é que, além de fumus boni iuris e periculum in mora, a tutela antecipada tem como requisito a reversibilidade dos efeitos da decisão. Se os efeitos da decisão forem irreversíveis, se lá na frente, quando o juiz entender que de fato o autor não tinha aquele direito, ele entender que ao revogar a medida ele não consegue reverter a situação ao estado anterior, a medida não pode ser concedida. É o caso, por exemplo, diz o professor Marinoni, de antecipação determinando a demolição de um prédio histórico ou de interesse arquitetônico, já que, derrubado o prédio, sua eventual reconstrução não substituirá o edifício original. Então, nesse caso, a tutela antecipada, por mais probabilidade do direito e por mais perigo de dano que haja, não poderia ser concedida. Por quê? Porque haveria perigo de irreversibilidade dos efeitos dessa medida. Faz sentido? Agora, cuidado, pessoal. O importante é a gente destacar que essa regra, ela é uma regra relativa. Doutrina e jurisprudência reconhecem de forma absolutamente clara que essa regra é relativa. Por quê? Pois, às vezes, a gente percebe a irreversibilidade no caso da concessão da medida, o que seria um óbice, né? Mas também uma irreversibilidade no caso de não concessão, né? O que poderia gerar ali uma lesão irreversível à parte. E nessas situações, costuma-se falar em irreversibilidade recíproca,
que é quando justamente, repito, né, eu estou diante daquela situação onde, caso seja concedida a medida, ela tem efeitos irreversíveis, mas não concedida, os efeitos também serão irreversíveis. Foca nessa expressão, irreversibilidade recíproca. E nesses casos, tem-se entendido que o juízo, dentro de uma ponderação de valores, ele poderá sim relativizar a norma do artigo 300, parágrafo 1º, e conceder a tutela antecipada. Veja, é o que ocorreu, por exemplo, aqui, ó. Houve um probleminha aqui, como vocês estão vendo. Deixa eu tentar reiniciar. Vamos lá. Vou achar ela aqui, ó, pra gente. Aqui a gente, quem sabe, faz ao vivo, não é assim? Então vou reabrir aqui para mostrar um exemplo de situação onde, mesmo havendo irreversibilidade dos efeitos, tem se admitido, e aqui no caso a jurisprudência do STJ admitiu que fosse concedida a tutela antecipada de efeitos irreversíveis. Veja só, é possível a antecipação de tutela, atenção, ainda que haja perigo de irreversibilidade do provimento. Olha, uma relativização da norma legal, né? Quando? Quando o mal irreversível for maior. Dê-me o exemplo aqui, ó, como ocorre no caso de não pagamento de pensão mensal destinada a custear tratamento médico da vítima de infecção hospitalar. Por quê? Porque a falta de imediato atendimento, que decorreria do indeferimento da medida, causaria danos irreparáveis de maior monta do que o dano patrimonial causado pelo deferimento da medida. Então não se esqueçam que não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis, como se vê aqui no caso do enunciado 449 ou 419 do FPPC, fazendo esse destaque. Então a regra geral, e se disser nos termos do CPC, você pode afirmar que está certo, não se concede tutela antecipada de efeitos irreversíveis, mas se descermos um degrauzinho na cobrança, lembrar que essa regra é relativa e nessas situações de irreversibilidade recíproca, será possível sim, diante de uma ponderação de valores, analisar e conceder. Como nesse exemplo que está na tela, uma situação onde o mal causado pela não concessão será maior do que o mal causado pela própria concessão, ainda que esse mal seja irreversível, mas aqui no caso, um dano de natureza patrimonial. Como que isso pode vir na minha prova, Gustavo? Assim, veja, só para a gente ilustrar. A tutela de urgência de natureza cautelar não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade. Eu trouxe essa questão porque, embora não seja especificamente de procuradoria, e é a primeira que eu trago que não é de procuradoria, ela tocou num ponto que até então as anteriores não tinham tocado. É tentar criar uma confusão e trazer o requisito da reversibilidade para as tutelas de urgência cautelar, o que não é correto, tendo em vista que esse requisito, o requisito da reversibilidade, ele é um requisito aplicável apenas às tutelas de urgência antecipatórias. Tá claro? Muito bem, eu volto daqui a pouquinho para a gente prosseguir no estudo desse tema tão visceral e importante que são as tutelas provisórias. Ok? Estou te esperando. Até já.